Moro fora do Brasil, mas ainda não falo inglês. E agora? Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. Aqui quem fala é o Teacher Jay Jader Lelis. E no episódio de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta aí. Moro fora do Brasil, mas ainda não falo inglês. E agora? Esse episódio é voltado a todos aqueles que moram fora do Brasil, mas não falam inglês, mas também para as pessoas que estão aqui no Brasil e acham que o fato de estar fora é o único fator que vai fazer você aprender inglês. Nem sempre. Eu vou explicar o porquê, eu vou tentar dar soluções, eu vou dar ideias para vocês e essas ideias podem ser aplicadas por todo mundo, tanto vocês que estão fora do Brasil quanto os que ainda não foram para fora do Brasil e ainda estão estudando aqui do Brasil, beleza? Então essas dicas podem ser úteis para qualquer um que tá aprendendo inglês. O episódio é direcionado aos que estão fora do Brasil, mas o pessoal que está no Brasil não sintam-se excluídos. Eu também estou no Brasil, estamos juntos, mas vai ter um direcionamento um pouco para a galera que está lá fora, só que de novo vocês podem tirar bom proveito de algumas dicas que eu vou dar aqui e no final do episódio eu vou chamar um convidado muito especial que vai fazer uma participação assim que pode mudar a sua vida aqui no podcast. É um convidado top, e não é propaganda, não é nada. É alguém mesmo que vai te ajudar muito a aprender inglês, beleza? Então vamos lá, galera. Without further ado, let's get started. Hoje é o dia, finalmente eu vou pra minha tão esperada mudança de vida, e é hoje que minha vida começa, minha nova vida vai ser incrível. Daqui a um mês eu vou conseguir estar discutindo sobre geopolítica internacional, vou falar sobre as mudanças do câmbio global, vou discutir o aquecimento global também, e com certeza eu vou conseguir expressar tudo o que eu acho a respeito de física quântica. Um mês depois, nossa, estranho, eu tô aqui há um mês já, e eu não consigo entender o que o pessoal fala ainda. O pessoal fala muito rápido, muito embaralhado, né? Eu não vi isso no meu cursinho de inglês. Nossa, estranho, eu achei que eu ia estar falando tudo, mas eu não consigo nem pedir um café direito. Eu sei falar bom dia, boa tarde, mas... será que eu tenho algum problema para aprender inglês? 3 meses depois... eu confesso que eu comecei a entender melhor o pessoal, mas tô longe de falar, tá difícil, tô pensando em desistir. E assim, acho que é o problema do pessoal. O pessoal fala tudo enrolado. E só dá pra aprender se você for criança, né? Eu vim tarde já, então é por isso que eu não tô aprendendo. Ou será que é um problema meu? Será que eu não tenho capacidade de aprender esse idioma? Meu amigo, se você passou por isso, se você já pensou alguma dessas coisas do começo, você não está sozinho. Eu recebo mensagens direto, muito frequentes mesmo, de pessoas que estão morando fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, algum lugar da Europa, de várias pessoas que estão há tempos diferentes, seja 2 semanas, mês, até anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. De um monte de pessoa que estão lá fora e estão buscando uma forma de melhorar o inglês porque eles ainda não falam. E você não tá sozinho, eu recebo essa mensagem pelo menos umas 10 vezes aí por semana. Então é bastante gente que me escreve mesmo nessa mesma situação. Inclusive eu já tive vários alunos que moram fora do país. Já tive alunos dos Estados Unidos, da Europa, enfim, por Skype, né? Então é uma situação comum, embora não é a situação mais favorável. Ou seja, quer dizer o quê? Que a pessoa esperava ir lá pra fora e já começar a falar inglês assim desde o day one, desde o primeiro dia, e ser capaz de entender, e que em um mês estaria fluente, estaria de boa, falando tudo que pensasse em inglês, mas não é assim. E hoje eu vou explicar para vocês alguns problemas, algumas coisas que impedem o aprendizado de vocês, através do meu ponto de vista, lógico. Esse episódio não vai dar nenhuma resposta pronta e universal, são coisas que eu fiquei refletindo a respeito do aprendizado. E eu respondi essas coisas através de métodos de estudo que eu conheço, através do meu tempo de experiência ensinando, através do pouco tempo que eu fiquei lá fora também, comparando a minha jornada com a jornada de amigos meus que também estudaram junto comigo. Eu acho que eu tenho uma base boa já pra falar sobre isso. Eu tenho mais ou menos um roteiro aqui, mas eu tenho certeza que eu vou sair do roteiro várias vezes pra dar dicas extras, então vamos lá, vamos começar, pessoal. Lembrando que esse é um episódio extra, não é um episódio oficial do podcast, assim, é um episódio que eu senti de falar porque eu vi que essa é uma dor recorrente de várias pessoas. Várias pessoas estão passando por isso e você não tá sozinho. Você precisa saber que você não tá sozinho, você não
é a única pessoa que está fora e não fala inglês. Fica tranquilo que tem vários iguais a você na mesma situação. E nesse episódio também eu vou dizer como eu fiz para aprender inglês no meu curto intercâmbio, vou dizer o que eu faria se eu chegasse hoje em outro país e também vou dizer como que você faz isso sem sair do Brasil, para quem não tá fora do Brasil, beleza? Vamos começar então? Bora lá. Primeiramente, galera, vamos falar dos problemas que ocorrem quando se mora lá fora, quando se mora no estrangeiro, quando se tenta comunicar lá fora do Brasil, quando se está fora do Brasil, basicamente, né? O primeiro problema é o seguinte: o pensamento mais natural que se tem é de que se uma pessoa mora fora do Brasil, ela tem que falar a língua do país que ela está, né? Mas a gente tem que analisar situações e casos a casos, ou seja, tem pessoa que vai pra fora só pra ganhar dinheiro. O objetivo não é aprender o idioma, o objetivo é fazer grana, né? E como nós brasileiros somos muito batalhadores e tentamos a sorte mesmo, tem brasileiro em tudo quanto é canto, né? Então é totalmente possível você ir para fora e se incluir na sua comunidade brasileira, não ter muito contato com gringo, trabalhar, fazer sua grana em algum emprego que não precise se comunicar, em algum emprego que não exija a sua comunicação. Então é totalmente possível você estar fora do país, mas como se estivesse dentro do país, apenas trabalhando, tendo contato com brasileiros e fazendo a sua grana e tal. Nessa situação, o seu objetivo, claro, é ganhar dinheiro, não é aprender o idioma. Por isso que pessoas que estão nessa situação não conseguem aprender inglês. É um motivo até lógico, faz todo sentido, né? Imagina se tem um cara russo que vem pro Brasil, mas aí aquele encontra um emprego numa empresa russa, ou ele abre o seu próprio negócio, contrata 1 ou 2 funcionários, enfim. E aí de fim de semana ele se encontra com seus amigos russos, na TV de casa ele só assiste coisa da Rússia pra matar saudade, só come coisa russa também porque ele gosta da comida local. Esse cara, ele tá vivendo numa pequena Rússia dentro do Brasil, concorda? E isso acontece muito com brasileiros fora do Brasil, a gente cria uma habilidade de recriar nosso país no país alheio. Então, em toda a cidade grande tem uma Little Brazil, tem alguma lojinha que lembra o Brasil, onde você consegue comprar suas comidas. Sempre vai ter muito brasileiro para você ter contato. Se você exerce uma profissão no qual o idioma local não é exigido, você não vai tentar falar o idioma. A TV vai ser assistindo novela da Globo, ou Campeonato Brasileiro, ou filmes da tela quente, enfim. É possível, totalmente possível você estar lá fora e não se incluir na cultura local, né? Então esse é o fator principal que impede o aprendizado de algumas pessoas, é o fator Little Brazil. Vamos chamar esse de fator Little Brasil, vou até anotar aqui para não esquecer. Fator Little Brasil, fator Brasilzinho. Esse fator Little Brasil é o que afeta vários brasileiros fora do Brasil, é o fator de você recriar um Brasil à sua imagem, recriar um Brasil pra você matar a saudade e continuar ligado aqui com a sua terra natal. Aí você deve estar se perguntando, mas não tem como você ignorar as pessoas nativas, porque você vai ter que pegar ônibus, você vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar trem, você querendo ou não vai, quando for em algum lugar, vai assistir uma televisão no idioma local e tal, e enfim. Tem alguns fatores a ser considerados aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, o transporte público é muito ruim. Assim, eu não posso falar com conhecimento de causa que eu não conheci os Estados Unidos inteiro, eu conheci algumas cidades. E nas cidades que eu fui, o transporte público era bem precário, assim. Se você vai para cidades tipo Miami e Orlando, a movimentação, a locomoção da galera é muito de carro, né? E você entrando no seu carro, você indo do seu ponto de origem ao seu ponto de destino, você não vai ter interação nenhuma com ninguém. E aí você chega lá no seu ponto de destino, no seu trabalho que seja, e é um trabalho que você ou divide esse trabalho com alguns brasileiros, ou é um trabalho que você só fala bom dia para alguém em inglês e o resto do dia você fica fazendo coisa manual, seja dishwasher, seja lavando louça, seja na área de construção civil, seja na área de algum trabalho manual que não exige nenhum tipo de comunicação, você não vai ter contato nenhum. É possível você passar o dia inteiro sem contato nenhum com o inglês, né? E aí, também, outro fator também é que se você estiver na Europa, por exemplo, que o transporte público é melhor, é bom, só que ninguém conversa no transporte público. Em todos os lugares que eu já vi na Europa, que eu já fui, que eu já visitei, que eu já estive no metrô, ninguém se fala, ninguém nem sequer se olha. Eu lembro uma vez em Londres, que eu tava estudando lá no busão, naqueles ônibus de 2 andares, e acontecia direto, eu sempre sentava na janela, e na hora de levantar, na hora de sair, aqui no Brasil é assim, a gente começa a se mexer, a pessoa já subentende que você vai sair, já dá seu espacinho pra você passar. Lá na Inglaterra eu tinha que cutucar a galera e falar, pessoal, por licença, posso descer? Porque a pessoa não olha nem pro lado, todo mundo é muito focado em si. Na Europa isso acontece muito, nos Estados Unidos as pessoas andam muito de carro, as pessoas não interagem muito um com o outro assim, porque é possível você ter sua individualidade mesmo em público, né? Então isso tudo acaba atrapalhando o fator Brasil. O fato de uma TV estar ligada passando notícias em inglês ou passando filme em inglês,
inglês, isso não muda quase nada, porque aqui no Brasil a gente pode fazer o mesmo. É só a gente pôr no canal da CNN aqui, sem legenda, que a gente vai ter a mesma exposição. Então essa exposição passando em frente da TV não diz nada, é uma coisa bem pequena, bem simples, né? Então esse fator Little Brasil aí é muito forte, cara. É difícil mesmo, é realmente possível você criar um universo todo seu. Então esse é o ponto número 1. Eu me estendi bastante, viajei um pouco, mas o número 1 que impede o seu aprendizado do idioma local é o Little Brasil, é o fator Little Brasil, é você recriar seu Brasil e ter sempre contato com brasileiros, ou não ter contato com uma pessoa nativa, ou não interagir, ou apenas assistir TV por alguns minutos em inglês. Isso não vai ajudar você a aprender inglês, sinto muito, mas não vai rolar. Outra coisa que impede bastante também, que também entra um pouco nesse fator Little Brasil aí, é você procurar ambientes estrategicamente selecionados para você não ter interação com ninguém em inglês. Como assim? Eu vou repetir para vocês degustarem. É você tentar criar um ambiente estrategicamente pensado para que você não tenha que interagir. Então, digamos assim, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo. Você quer comer um Big Mac no McDonald's. Você tem 3 opções para fazer essa compra. Você pode, primeiro, ir pelo drive-thru, sem descer do seu carro, onde você vai ter que conversar com a máquina primeiro, a mulher te atende pela máquina primeiro, depois você vai lá na cabine e pega seu pedido. Essa situação vai exigir a sua comunicação com uma mulher na máquina, né? Então, essa é uma situação onde você usaria o inglês. É possível também você descer do carro e ir até o caixa e pedir para a moça também. É uma situação que exigiria também o seu inglês. Mas tem uma opção também de você ir no McDonald's. Hoje em dia tem umas máquinas que você consegue fazer o pedido. Você vai lá, pede a máquina, que você consegue fazer seu pedido só clicando lá. Aí você pega a sua notinha com a sua senha, você vai lá no balcão e retira. Esse tipo, a situação número 3, é exatamente uma situação em que você está evitando o contato com o idioma. Você pode falar, não, eu faço isso porque é mais rápido. Esse fator tempo eu entendo, mas é o seguinte, se você tentasse falar com a balconista ou pedisse no drive-thru, seria mais uma situação que você teria de contato com o inglês e você evitou essa situação. Você estrategicamente burlou o sistema para não ter que lidar com a língua. E é possível fazer isso em vários cenários diferentes. Digamos que você está numa rua que tem vários restaurantes e um deles é brasileiro. Você pode entrar lá pela comida, para comer a comida, ou você pode entrar lá porque sabe que alguém possivelmente vai falar português. Então esse é o fato de você estar se escondendo embaixo da asa do português e você evitando lugares que você sabe que vai ter que interagir em inglês. Esse é um outro fator que impede muito seu aprendizado. Vamos tentar criar um nome legal para esse fator. É o fator papaléguas. Fator papaléguas porque você está tentando correr do coiote, que é o idioma. Você corre que nem louco para não ter que falar. Esse é o fator papaléguas, beleza? Primeiro é o fator Little Brasil, o segundo fator é o papaléguas, onde você corre das interações com o inglês. Esses 2 fatores eu diria que são os principais, só que esses 2 fatores podem gerar vários subfatores. E um deles é o medo de errar. O medo de errar é o seguinte, galera, isso é uma das coisas que mais trava o nosso desenvolvimento na língua. O fato de você achar que você vai falar alguma coisa errada e a pessoa vai te dar uma patada, ou vai falar que você é um idiota, que você é burro, sei lá, isso faz você ficar com medo de se comunicar. Isso é um erro também muito grave. Eu acho que mais grave do que você errar a gramática, porque eu nem acho isso grave desde que você consiga se comunicar, mais grave do que isso é você ter medo de fazer isso, né? Então imagina que eu quero emagrecer, só que eu não quero nem ir pra academia pra não ter que passar vergonha correndo na esteira. Esse é um pensamento meio estranho, mas várias pessoas têm. Tipo, putz, eu quero emagrecer, mas pra ir pra academia eu vou ter que usar uma roupa meio apertada e vou ficar muito gordo, as pessoas vão me julgar gordo e tal. Mas assim, pra emagrecer saudável, pra ganhar saúde, você tem que passar pela academia, não tem? Então, o fato de você não ir pela academia porque está com vergonha do seu, entre aspas, problema, é um problema, porque você nunca vai resolver seu problema sem aderir ao problema. Não fez o menor sentido, mas o que eu tô tentando dizer é o seguinte: você quer emagrecer, você quer perder peso, e para isso você tem que ir na academia. Só que você não quer ir na academia porque você tá com sobrepeso. Então o seu problema tá causando impedimento de você achar a sua solução. O seu problema tá impedindo que você encontre a sua solução. O ideal a ser pensado é o seguinte: eu preciso emagrecer, então eu tenho que ir pra academia. Nossa, eu vou ficar muito feio com aquelas roupas apertadas de academia. Não importa, vai pra academia, você vai melhorar com o tempo, né? Então isso acontece bastante com o inglês, é uma boa analogia, porque em inglês parece assim, eu preciso melhorar o inglês, mas para melhorar o inglês eu tenho que me comunicar, mas eu não consigo me comunicar sem ter inglês. Esse é um pensamento que, embora pareça lógico, é muito ilógico e irracional. O mais racional é o seguinte: eu preciso melhorar meu inglês. Como que eu faço para melhorar ele? Eu tenho que falar.
né? Só se melhora alguma coisa quando você se pratica. Não tem como você emagrecer ou você chegar no nível de corredor sem correr. Então imagina assim, você quer correr uma maratona. Aí você tem uma maratona marcada para daqui a 6 meses. E aí você fala, não vou correr porque eu não tô pronto. É melhor eu andar. Eu vou andar pra eu não ter que correr porque eu não tô pronto pra correr. E aí chegando no dia da maratona, você vai conseguir correr? Você não vai conseguir correr porque você nunca correu. Então, pra você ser um bom corredor, você precisa correr. Não tem como você andar pra treinar pra correr. Com o inglês é a mesma coisa. Não tem como você treinar sozinho pra tentar ser um bom falante, um bom ouvinte. Você tem que realmente pôr em prática. Não é só a passividade. Tem que ter a sua parte ativa também pra você sair desse seu pequeno universo, desse seu Little Brasil e fugindo que nem um papaléguas no inglês, né? Tá fazendo sentido? Espero que esteja fazendo sentido pra vocês. Eu tô dizendo o seguinte, o erro faz parte da comunicação. Uma coisa que eu noto muito também é que as pessoas têm medo. Esse fator das pessoas terem medo de se comunicar porque elas acham que a pessoa vai achar ridícula a interação dela. Só que eu sempre dou esse exemplo, eu sempre vou dar esse exemplo porque eu acho que funciona bem para você abrir os olhos. Então imagina que você está no centro da sua cidade, aqui no Brasil, onde você nasceu, foi criado, onde você conhece a maioria das pessoas, e chega uma pessoa alta, loira, por volta de 40, 50 anos, com aquele olho azulzão, com chapéu de pescador, camisa branca longa, bermuda bege caqui, com um sapato que parece que vai escalar a montanha, com um mapa na mão, uma câmera no pescoço, falando: bom dia, onde metrô? Preciso metrô, onde metrô? Quem em sã consciência, quem você conhece responderia assim: cara, pelo amor de Deus, você tá ridículo tentando falar português. Para, que ridículo, por que você não aprendeu português direito antes de tentar se comunicar? Eu não tô entendendo, você tá com sotaque horrível, você não tá falando o verbo auxiliar, você não conjugou tudo certinho, você precisa melhorar, cara, por favor, sai do meu país, você é ridículo, volta pra escola de português. Quem que você conhece, quem em sã consciência diria isso pra esse cara? Me diz aí, quem? Só se for a Carminha, demônia da novela. É óbvio que eu não posso excluir todo mundo. Sempre existe pessoa babaca no mundo. Então pode ser que uma ou duas pessoas entre 100 mil responda mais ou menos assim. Mas eu suspeito que não, que ninguém vai responder assim, né? O que a gente faz, na verdade, é admirar o cara. Você fala, putz, que legal, o cara tá no meu país tentando falar a minha língua, que legal. Aí eu falo, cara, o metrô é ali, ó, parabéns por tentar se comunicar em português, seja bem-vindo ao Brasil, bom turismo aí pra você, valeu, cuidado pra não ser roubado, pá. A gente incentiva o cara porque a gente achou legal o fato do cara se comunicar. Só que quando se trata da gente, a gente acha que a gente tem que falar a frase gramaticalmente impecável para que a pessoa entenda a gente. Não, galera. Vamos pegar uma frase simples aqui, por exemplo, a frase Who do you live with? Who do you live with? Com quem você mora? Essa é a frase gramaticalmente correta, mas se um dia você falar para alguém numa conversa, Who you live? Quem você mora? A pessoa vai entender, a pessoa vai falar, who do I live with? Ok, I live with my husband and my daughter. A pessoa vai te entender, a pessoa vai fazer um esforço para te entender. É óbvio que tem pessoa que não vai querer perder tempo querendo te entender, mas sempre a maioria das pessoas são solistas. E o fato é, uma coisa que poucas pessoas te contam é que eles não estão nem aí se você erra. O nosso erro para eles é irrelevante, desde que eles entendam o que você falou, ele vai seguir a vida, ele não tá preocupado se você conjugou o verbo certo. Se você chega e fala 3, 4 palavras transmitindo a mensagem, eles vão tentar te ajudar, se for o caso, se você precisar da ajuda da pessoa, né? E eu não tô dizendo com isso que você pode cometer erros para sempre, que você pode falar qualquer inglês, que você não precisa aprender. Eu tô dizendo que o fato de você tentar se comunicar e ser bem sucedido na comunicação te gera uma confiança que é muito absurda, assim, que gera muito bem para vocês. Então, não tenha medo de cometer erros. Erros fazem parte do aprendizado. Você nunca julga erro de estrangeiro tentando falar português. E você nunca deveria se julgar quando você tentar falar inglês. Porque os próprios gringos não te julgam. Essa é a verdade. Pode ser que tenha brasileiro que te julga. Porque brasileiro, quando aprende inglês, grande parte deles ficam meio prepotente. Tipo, eu aprendi e este cara aqui não sabe nem conjugar o verbo to be. Essa classe C, viu? Deus que me livre. Acontece de ter pessoa meio babaca assim, mas babacas não merecem nossa energia, não é mesmo? Quem merece nossa energia é nosso trabalho, é nossa família, são pessoas que querem nosso bem, não pessoas arrogantes. Mas enfim, esse é o fator então, vou pensar no nome bom aqui. Esse eu vou chamar de fator TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Esse é o fator TOC, que é o seguinte, quem sofre do transtorno de TOC, a pessoa não pode ver nada fora de ordem, que fica meio descontrolada, causa um incômodo
na pessoa. E muitos de nós não temos toque na vida real, mas temos toque quando se trata de falar inglês. Queremos que tudo seja organizadinho, perfeitinho, mas não vai rolar, galera. Só vai ficar bom se começar ruim. Tem aquela frase, é melhor feito do que perfeito, né? Tem uma frase de um podcast que eu ouço que chama All Ears English, que elas falam: Our podcast is about connection, not perfection. Se trata de conexão, não perfeição. Desde que você esteja se comunicando, tá ótimo. Não precisa estar perfeito. Com o tempo você vai melhorar. Beleza? Agora, dados os 3 maiores problemas para a comunicação, que são o fator Little Brazil, que é você criar um pequeno Brasil à sua volta, que é o fator Papaléguas, onde você tenta de tudo correr do coiote, que é a língua. E tem o fator toque, que é onde você tenta perfeição quando quer se comunicar. Tirando esses 3 fatores da sua vida, você com certeza vai conseguir aprender inglês onde você está em um curtíssimo período de tempo. E agora eu vou dar uma solução para cada um desses problemas, beleza? Não trago só problemas, eu trago a solução também, beleza? Vamos para algumas soluções aí, fica comigo. Então vamos lá, a primeira solução para o problema do Little Brasil é o seguinte: se você inevitavelmente tem que ter contato com brasileiros, se não tem jeito, eu não estou dizendo para vocês se isolarem de brasileiros, mas assim, toda vez que você tiver com brasileiro, que você tiver amigos brasileiros, tenta criar um ambiente para você falar inglês. Isso aqui é muito óbvio, é muito simples, mas é muito difícil de se pôr em prática. Eu vivi muito isso em Londres, eu tinha vários amigos, vários mesmo, e preferiam ficar com brasileiros conversando em português. Por quê? Porque aprender um idioma, tentar falar em outro idioma, é uma coisa extremamente desconfortável, não é gostoso e agradável, é difícil, dói, assim, causa dor física mesmo, o negócio deixa a gente desesperado. E por isso que a gente se agarra no nosso conforto brasileiro, né? Já aconteceu várias vezes eu ter que pedir coisa pra brasileiro. Tipo assim, o brasileiro chegava e falava: ô Jader, pede tal comida pra mim, porque, né, tô com vergonha de falar. Aí eu pedia, eu não tava nem aí. Eu falo: lógico, o que você quer? Beleza. Acontecia direto, então é uma coisa que eles viam em mim que eu era super exposto, assim, que eu tentava me matar pra falar, mas eu falava. Eles viam essa vontade em mim, porque eu como fui muito sem recurso, eu não tinha o luxo de ir e não aprender. Eu tava apostando todas as minhas fichas nesse intercâmbio, então eu não podia me dar o luxo de não tentar aprender. Eu até contei minha história já de como eu aprendi inglês, tanto aqui no podcast, só que aqui no podcast foi todo em inglês. Eu contei minha história em inglês, mas tem um vídeo no YouTube que eu vou deixar linkado nesse episódio lá no site, que eu conto minha história de como eu aprendi inglês em um período curto de tempo, beleza? Se vocês quiserem ver, eu vou deixar linkado aí. Mas enfim, eu não podia me dar o luxo de não aprender, então fiz de tudo para aprender. E é isso que você pode fazer. Se você tem muito contato com o brasileiro e você não tem muito contato com o inglês no seu dia porque você não fala com ninguém no metrô, porque você vai de carro pro trabalho, porque no seu trabalho você não interage, a minha dica é: tenta criar em si um ambiente imersivo, porque um dos maiores fatores que fazem você aprender fora do Brasil é a imersão, é o fato de você estar 100% imergido no inglês. Se você está 99% imergido no português lá fora do Brasil, você não está numa imersão. É possível, por isso que eu sempre digo que é possível você fazer uma imersão aqui do Brasil, sem sair do Brasil. Tem várias pessoas que eu conheço que aprenderam inglês aqui do Brasil. É só você sempre ver coisas em inglês, é só você sempre ouvir podcasts em inglês, é só você sempre tentar pensar em inglês, é só você sempre tentar conversar em inglês com alguém. E é um ambiente imersivo mesmo sem ser do Brasil. E é possível o oposto, é você ter um ambiente completamente não imersivo mesmo fora da realidade americana ou britânica ou de qualquer país falante de língua inglesa. Beleza? Então, o fator é, se você tiver que andar com muito brasileiro, pega aquele brasileiro que você acha mais gente boa e que fala bem inglês, sempre vai ter um que aprendeu, né? E tenta pegar esse cara para você comunicar-se com ele em inglês. Então você tem uma roda de amigos, você fala: pessoal, vamos falar uma horinha em inglês aí, só em inglês, porque eu quero melhorar, tal, tô aqui faz tempo, eu não tô conseguindo evoluir, vamos, por favor, me ajuda aí, por favor, tal. E esse é o desejo que todos têm, eu tenho certeza que todos têm, não o tempo todo, mas você podia pegar, tipo, de 10 horas que vocês estão juntos trabalhando, tenta pegar 2 horas pra falar inglês, isso é muito legal. Se você tá em casa, tenta assistir a TV 100% em inglês o tempo todo, ou tenta sair na vizinhança pra falar com alguém. Aliás, esse é o passo 2, eu vou falar do passo 2 agora, que eu acho ele muito importante. Qual que é o oposto do fator papaléguas? É você se expor a situações que obriguem que você fale inglês. É você literalmente se expor ao fato de que você vai ter que falar. Então você sabe que você tem a opção de ir no McDonald's sem falar com ninguém e fazer seu pedido. Mas o que vai fazer você aprender é você de fato escolher passar no drive-thru para falar com ela, ou escolher ir no balcão e fazer perguntas para a moça. Moça, você consegue tirar o pickles do Big Mac? Eu não gosto muito de pickles. Ah, teacher, mas eu não tenho ideia de como falar isso.
Aí vai do estudo, aí você vai ter que estudar, vai ter que ver no tradutor mais ou menos como que diz e vai ter que tentar falar. Isso aí, galera, eu chamo disso fator HDMI. Eu e meus termos, né? Esse fator HDMI, por que eu chamo de fator HDMI? Porque uma vez eu tava em Londres e eu tinha acabado de chegar e eu precisava comprar um cabo HDMI, eu já até comentei isso aqui no podcast, e eu tava meio inseguro, eu nunca tinha falado com ninguém em inglês lá fora, só com o pessoal do aeroporto, né? Então, mas foi a primeira interação com pessoa da vida real, foi antes de eu começar o curso lá. E aí eu fiquei pensando, cara, será que cabo HDMI é literalmente tipo HDMI cable? Será que é isso? Eu falei, vou tentar, né? Eu cheguei lá na loja e falei, cara, do you have a HDMI cable? Yes, I do. Antes de eu terminar de completar a pergunta, ele já respondeu, já falou o preço e tal. Isso gerou em mim uma confiança absurda, porque eu pensei, caramba, eu nem terminei de falar e o cara me entendeu, mano, olha que legal. E ele me entendeu sem dúvida nenhuma, ele entendeu antes de eu completar, foi muito louco, tipo, nossa, cara, realmente o que eu falei fez o cara entender o que eu queria dizer, ó que louco. E esse fator HDMI aí me deu um buzz maravilhoso, assim, quando eu vi que funcionava, você começa a ganhar uma confiança, né, você fica bem confiante, você fica, putz, que legal, cara, bacana. É que nem seu primeiro dia no emprego novo, o primeiro dia vai ser desconfortável, você não tá ainda sabendo fazer as coisas, mas quando você vê que você fez alguma coisa que deu certo, você vai ganhando confiança. Confiança é um dos maiores fatores para você aprender inglês, então gere situações. Eu poderia muito bem ter perguntado para alguém, tipo, como que fala cabo HDMI? Poderia ter ido no Google, mas eu decidi recorrer ao que eu já sabia e deu certo. Isso gerou em mim uma confiança muito boa, certo? Então, esse é um fator que muda o jogo. Se você escolher situações que exijam que você tenha que lidar com o idioma e você vê que isso na prática funciona ou não, né? Se não funcionar, você vai ver também que não funciona. Isso faz você aprender muito mais, né? Vamos pensar em outro exemplo aqui. Você pode, por exemplo, dar uma pausa no seu dia, ir num café e tentar pedir uma coisa diferente. Você pode chegar lá no café e falar, você tem alguma coisa doce, você tem alguma coisa salgada. O fato de você interagir vai dando pro seu inglês uma confiança maravilhosa. E é um pensamento lógico, assim, na minha cabeça. Uma frase que funcionou não é apenas uma frase que funcionou. Uma frase que funcionou é uma frase que funcionou e mais 100 gramas de confiança. Ah, que frase idiota, mas faz sentido. Uma frase que funcionou não é apenas isso, não é só uma frase que funcionou. Uma frase que funcionou é uma frase que funcionou e mais 100 gramas de confiança. Quanto mais você vê que a frase funciona e que frases funcionam, mais confiança você vai aderindo aí ao seu bolo do inglês. Então, para o seu inglês crescer, você precisa ganhar confiança. Mais que vocabulário, eu diria que a confiança é essencial, né? Porque mais vale um inglês mal falado, confiante, do que uma pessoa que sabe tudo e nunca abre a boca. Nossa! Putz, eu vou fazer uma frase, vou colocar essa frase no site com certeza, fazer uma imagem. Mais vale o inglês, o que eu falei? Putz, mais vale o inglês errado com confiança do que alguém que sabe tudo, mas não abre a boca. Não é mesmo? É uma frase que faz sentido, né? Então, galera, vocês estão aí fora, o que mais vai fazer diferença é a sua confiança e você tentar usar o inglês. Porque não adianta nada você crescer seu bolo, mas nunca tirar do forno, né? Melhor um cupcake fora do forno disponível para ser comido do que um bolo bem feito dentro do forno sem você nunca saber se as pessoas vão gostar dele ou não. Eu tô viajando nas analogias aqui, mas espero que uma delas funcione para vocês, tá? E esse fator, como que vai ser esse fator? Vai ser o fator HDMI. Não, vou mudar o nome. O HDMI é o fator que fez eu saber que as coisas funcionavam na vida real. Mas aí eu vou chamar isso de fator cupcake para vocês. Fator cupcake. O que é o fator cupcake? É o fator de você, mesmo com inglês pequeno e nanico e modesto, você entregar esse cupcake para alguém, a pessoa morder e você vê que ela gostou. Então, ofereça cupcakes, tenta oferecer frases para ver se funciona. Se a pessoa gostar, você vai ganhar mais um pouquinho de farinha, de 100 gramas aí de confiança no seu cupcake, até virar um bolo de casamento de 3 metros. Então, esse vai ser o fator cupcake. Aliás, pessoal, não esquece que daqui a pouco eu vou chamar um convidado especialíssimo, que é o Cadu, tá? O Cadu vai fazer seu inglês. Ele vai dar uma dica para você que, putz, essa dica, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, faz todo sentido o que você falou. Isso aí mudou o jogo. Então, daqui a pouco eu vou trazer o Cadu para vocês aí. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno resumo aqui, ó. Então, basicamente, o episódio é esse. Eu vou dar mais umas dicas finais e depois eu vou chamar o Cadu. Mas, basicamente, tem 3 impeditivos que fazem você não falar inglês morando fora do Brasil. O primeiro impeditivo é o fator Little Brazil. É você criar um ambiente imersivo brasileiro fora do Brasil.
Com esse fator ativo, você nunca vai aprender inglês, me desculpa, ou vai demorar assim muito tempo. Você precisa abrir mão do fator Brasil o máximo que você puder para que você aprenda. E se você tiver muito contato com brasileiro, tenta fazer um deles comprar sua ideia de tentar aprender inglês junto com você, de tentar praticar. E aí, junto com isso, vem um outro problema, que é o fator papaléguas, que é você tentar propositalmente evitar lugares onde você tenha que interagir na língua nativa. Então, tem que fazer o oposto disso, é você tentar se expor a situações que você sabe que tenha que usar inglês. Sempre que tiver uma situação que você viu que não vai ter nenhuma interação, tenta converter essa situação para uma situação que haverá interação. Porque aí você vai ativar o fator cupcake. O fator cupcake é aquele que você, mesmo oferecendo um inglês pequenininho e modesto, se você vai tentar oferecer para a pessoa para ver se ela come, se ela morde, se ela gosta. É você tentar interagir em todas as maneiras possíveis que você puder, para que você veja se na prática funciona seu inglês. Isso aí dá uma motivação muito grande e faz você aprender muito mais, né? Também nós temos o fator toque, que é você ter medo de cometer erros, você ter transtorno obsessivo por tentar falar inglês perfeito. Esse fator aí, cara, esse fator é muito prejudicial. E uma coisa que vale a pena você lembrar também, uma dica extra aqui, é o seguinte: lembre-se que os gringos não esperam perfeição de você. Lembrem-se que lembrem-se que se você transmitir a ideia para eles, tanto faz. Se você transmitir gramaticalmente perfeito ou não, para eles tanto faz, né? E também lembre-se o seguinte: a maioria das pessoas que você vai interagir não falam uma segunda língua. Então, essa é uma coisa que eu sempre ouço, mas que faz todo sentido. Você está numa segunda língua tentando falar a primeira língua da pessoa. Então, quem deveria se sentir envergonhado é a pessoa, porque, nossa, o cara saiu do país dele, que ele fala a língua dele perfeita, e veio aqui tentar falar na minha língua no meu país, olha que legal. E é isso que a gente pensa dos gringos, né? Os gringos tentam falar português, falam bom dia, a gente já, ai, que legal. Os caras vêm fazer show e no final falam obrigado, com uma bandeira nas costas, a gente acha o máximo, né? Então é isso, você está tentando se comunicar na sua segunda língua com alguém que está tentando se comunicar na primeira língua deles. Então, esse é um fator determinante, né? Você tem que ter confiança sabendo que essa é a sua segunda língua, isso não é quem é você, isso não define você como pessoa, isso define uma nova vertente sua. Também lembre-se daquela frase: vale muito mais o inglês cheio de erros e quebrado, mas que é falado com confiança, do que o inglês rebuscado que nunca é exposto, né? Então, tente se expor, tente usar o inglês o máximo que vocês puderem. Beleza? Então agora algumas dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia antes de eu chamar o Cadu. Se você está no ônibus, ou metrô, ou carro, se locomovendo aí fora, vocês já estão fazendo a coisa certa, eu concordo. Vocês já estão fazendo a coisa certa se vocês estão ouvindo esse podcast. Eu diria que ouvir a podcasts, ouvir coisas em inglês fazem toda a diferença. Você tem que se emergir, você tem que ao máximo se expor ao idioma do local que você está. Beleza? Então sempre que você estiver no transporte, se locomovendo de ponto A para ponto B, ou estiver na academia, ou estiver trabalhando, se for possível, tenta sempre estar em contato com o inglês, ouvindo, tentando se expor, tentando dar a cara a tapa. É uma coisa que faz toda a diferença. Muda seu celular para inglês, não deixe em português de jeito nenhum, tenta mudar, porque cada pequena interação que você tiver com o inglês vai ser valiosa. E lembre-se dessa frase, cara: uma palavra, uma frase não é apenas uma frase, é uma palavra. É um pouco mais de confiança que você vai ter e um pouco mais de exposição que você terá no inglês, beleza? E é isso, galera, eu vou chamar o Cadu aqui agora. E aí, Cadu, suave, mano? Então é o seguinte, eu tenho um plano de estudo que eu fiz no começo desse ano, que tá lá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui nesse episódio. Se você quiser estudar inglês sozinho em casa, todos os dias por mais ou menos 1 hora, siga esse plano de estudo, que eu acho que você vai aprender bastante coisa. É um estudo muito legal, beleza? Eu queria falar outra coisa também: você aí fora consegue ter muita exposição ao idioma, se você tiver, lógico, com disposição de ter exposição. Nossa, essa frase é boa também, hein? Disposição de ter exposição. Disposição de ter exposição. Então, se você tiver a disposição de ter exposição, você vai conseguir se expor a várias palavras novas. E aí eu tenho a sugestão para você prática, que é a seguinte: tudo que for palavra nova que você acha que é uma palavra importante, não, que você acha que é importante não, todas as palavras novas. Tenta anotar no seu caderno, no seu celular, no bloco de notas, todas as palavras novas que você encontrar, que você conseguir. Beleza? Se você só escutou a palavra e não consegue escrever, tenta mais ou menos escrever o que você entendeu para depois tentar procurar ou perguntar para alguém. Então, tenta anotar tudo que você sabe e é aí que o Cadu entra. Beleza, Cadu? Chega aí, mano, por favor. E aí, Jader? Beleza? E aí, Cadu? Beleza? Cara, o Cadu na verdade não é uma pessoa, tá? Eu tô chamando o Cadu aqui desde o começo, mas eu não disse que era um cara. Eu disse que eu ia apresentar o Cadu pra vocês. E agora eu vou apresentar o Cadu. O que é o Cadu? O Cadu é uma sigla. Cadu é uma sigla que eu quero que a partir de hoje vocês
levem na vida de vocês. O que significa o CADU? O CADU é o seguinte: sempre que você aprender alguma coisa nova, uma palavra ou uma frase, você vai ter que executar o CADU. CADU é uma sigla que significa conhecer, aprender, decorar e usar. É uma sigla que eu criei que vai fazer seu ciclo de aprendizado ficar incrível. Conhecer, aprender, decorar e usar. Por quê? Digamos que hoje você aprendeu a palavra, vou pensar numa palavra aleatória aqui, bottle que é garrafa. Digamos que você aprendeu, você ouviu alguém falando essa palavra aí hoje, bottle. Aí você escreve, possivelmente você vai escrever tipo B-O-R-O-L, bottle. E aí você tenta falar no celular, deixa eu pegar no celular aqui rapidão. Se essa palavra foi apresentada para você de forma escrita, ótimo, aí você vai conseguir pesquisar, ver a tradução certinho, tal. Mas de repente você só ouviu o som, bottle. Tenta anotar do jeito que se fala, bottle, você vai escrever possivelmente tipo B-O-R-O-L, bottle, né? Deixa eu jogar aqui no Google, vou tentar falar bottle e ver se ele entende. Então tem uma modalidade aqui do Google que eu vou falar a palavra e ver se ele entende, vamos lá. Bottle. Garrafa, é isso que eu quis dizer mesmo, bottle, garrafa. Então, se você não entender uma palavra, você vai lá no Google, tenta falar e vê se ele aparece a tradução. E aí você vai lembrar do contexto, você estava num café e a pessoa falou a bottle of water, uma garrafa d'água, aí você entendeu, beleza. E aí você tem que aplicar, vamos pegar essa palavra bottle como exemplo, tá? A escrita dela é B-O-T-T-L-E, bottle. Você tem que usar o CADU nessa palavra, você tem que primeiro conhecer a palavra, você conheceu, bottle. Depois você tem que aprender a palavra. Você tem que tentar pensar racionalmente. Bottle é garrafa. Pô, legal. Tem pessoas que falam pra você não pensar em português, mas é inevitável. A gente vai olhar a garrafa, a gente vai estar pensando, mesmo sem expressar que isso é uma garrafa. Então, bottle é a palavra para garrafa. Beleza, aprendeu. Depois você tem que decorar. Você tem que ao longo do dia tentar ficar tipo, bottle é garrafa, bottle é garrafa. Decora isso. E por último, você tem que usar. E aí eu não disse para vocês ainda o sobrenome do CADU. O sobrenome do CADU é Cinderela. CADU Cinderela é o nome dele. CADU Cinderela por quê? Porque o efeito dele acaba meia-noite. Meia-noite tudo se vai, tudo se acaba. Então você tem que usar, você tem que aplicar o CADU até você dormir, antes de você dormir. Então você tem que fazer todo esse ciclo. Conhecer, aprender, decorar e usar no mesmo dia, antes de você dormir, para que a fixação disso daí seja muito melhor, né? Então digamos que hoje você conheceu a palavra bottle, você aprendeu, você decorou, e aí você tá conversando com alguém no WhatsApp e você fala, ô mano, do you have a bottle of water? Você tem uma garrafa d'água? E aí o fator cupcake toma conta. Se você tenta usar esse bottle e a pessoa entender, você vai ficar muito mais confiante e vai saber que essa palavra funciona na vida real, certo? Então é isso, o CADU é conhecer, aprender, decorar e usar até você dormir, para que você realmente tenha um bom desenvolvimento, beleza? Isso não funciona só com palavra, funciona com frases também. Você viu que uma frase, por exemplo, você vê que sempre falam there you go. Você vê que sempre que você compra alguma coisa, a pessoa fala there you go, there you go, there you go. Aí você entende o contexto. There you go é tipo, valeu moço, obrigado, aí está, né? Se você aprendeu mais ou menos o contexto, tenta usar no mesmo dia. Conhece, aprende, decora e usa no mesmo dia, que você vai passar isso para o seu conhecimento ativo. Isso vai fixar muito melhor na sua cabeça. E a próxima vez que você ouvir there you go, você vai até dar risada, porque você pensa, pô, que legal, aprendi esses dias essa palavra. Legal, bacana. E também é importante ressaltar que vocês que estão expostos ao inglês, que poderiam estar expostos ao inglês sempre por estarem aí fora, a chance de você ouvir a palavra bottle ou there you go no mesmo dia ou na mesma semana é muito grande, o que faz o aprendizado ficar ainda mais consolidado. Beleza? Bastante informação, mas era isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E eu quero pedir uma coisa pra vocês que estão morando fora e ouvem ao podcast, pra vocês irem lá na imagem desse episódio lá no Instagram e comentarem. Eu sou de tal lugar, meu nome é tal e eu estou em tal lugar, pra gente saber aí que vocês não estão sozinhos, que tem pessoas que estão fora e ainda não falam inglês, beleza? Você que ouviu até aqui, mas está no Brasil, não mora fora, mas ficou curioso e ouviu até esse momento, muito obrigado. Agradeço a audiência, brigadão mesmo. Espero que alguma das dicas aqui tenha te ajudado. Eu tenho certeza que vão te ajudar se vocês porem em prática. E uma última consideração é a seguinte: nada do que eu disse aqui vai funcionar se não for posto em prática. É preciso ser colocado em prática, beleza? Practice makes perfect. A prática faz a coisa ficar perfeita. Então, se você tem dúvidas, reouve esse episódio. Se você quer saber todas as teorias que eu falei aqui, vão estar todas no site, beleza? A teoria do Little Brasil, do Papaléguas, do TOC, o fator HDMI,
o Cupcake, vão estar tudo no site lá, porque são fatores que são conceitos que eu sei que se vocês levarem pra vida, realmente vai dar certo e vocês vão conseguir melhorar seu inglês e falar inglês em pouco tempo aí fora. Beleza? É isso, galera. Obrigado por ouvir o episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece de interagir com a gente. O celular é da Apple, se você tem um iPhone aí. Não esquece de ir lá no iTunes e dar uma revisão pro podcast. Se você gostou, dá 5 estrelas, diz porque você gostou. Muito obrigado por ouvir esse episódio novamente. Vejo vocês na próxima semana com mais um episódio do podcast. Muito obrigado, guys, e see you. Bye bye.